A cada 1 minuto e meio, um brasileiro morre por doenças do coração e da circulação. É como se vários ônibus cheios de passageiros acidentassem todos os dias. São pais, mães, irmãos, filhos, amigos de alguém. E o primeiro sinal de alerta, o aviso que poderia mudar tudo, quase nunca é aquele infarto fulminante, como o que você vê na televisão, nos jornais. É algo muito mais quieto, muito mais traiçoeiro. E é por isso que é muito mais perigoso. Pode ser, por exemplo, um formigamento nas pernas, que você ignora, acha que é uma posição que você adotou que não era legal. Uma dor na batata da perna que você culpa o cansaço, a fadiga ou até mesmo uma falha de memória que você atribuiu ao estresse. Hoje nós vamos decodificar os 6 sinais que o teu corpo envia quando a circulação está pedindo socorro. E todos esses sinais vêm antes de um infarto. E eu vou te dar detalhes que você nunca viu antes e nunca, jamais esquecerá. Detalhes que conectam esses sinais de uma forma que fará sentido para você. Então fica comigo até o final, porque o sinal de número 6 da nossa lista vai te chocar. E é um tabu que a maioria dos homens escondem as 7 chaves, mas que é um dos mais poderosos alertas precoces de um problema gravíssimo. E é um tabu que a maioria dos homens escondem as 7 chaves, mas que é um dos mais poderosos, é um dos alertas mais precoces, é um dos sinais mais graves. E eu também vou revelar o sinal equivalente que mais engana e confunde as mulheres. Muita gente fala em veia entupida, mas o que isso realmente significa? Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares, emocionais e precisa emagrecer, você está no lugar certo. Então, se esse vídeo já está fazendo sentido para você e você não segue o canal, aproveite e faz isso agora. E já manda esse sinal para alguém que você conhece, tem pressão alta, diabetes, colesterol, que está acima do peso, tem depressão, que sofre com problemas emocionais, porque esse vídeo pode salvar a vida dessa pessoa. Agora, por que o sinal que o seu corpo envia depende de onde o problema está? Pensa assim, as artérias são as grandes avenidas, as marginais do seu corpo, tipo a marginal Tietê. Elas levam o sangue vermelho vivo, rico em oxigênio e nutrientes, do coração para todo o resto do corpo. O problema aqui é a aterosclerose, ou seja, a placa de gordura, de cálcio e a inflamação que muitas vezes vem, por exemplo, da obesidade, ou até de problemas emocionais, como depressão, traumas, ansiedades. E isso endurece e estreita a passagem, como um congestionamento que nunca acaba e vai piorando lentamente, ano após ano. Já as veias, gente, são as ruas locais, as vias de retorno, ou seja, elas trazem o sangue mais escuro, já usado, de volta para ser reoxigenado. O problema mais comum das veias é a trombose, a formação súbita de um coágulo, como um carro quebrado ou um acidente bloqueando uma rua inteira. Isso acontece muitas vezes de forma de repente. Quando uma dessas vias fica bloqueada, parcial ou total, o seu corpo grita por socorro. Você só precisa aprender a escutar a linguagem dele. Agora vamos aos sinais. Sinal número 1. Alterações na pele e nos pelos das suas pernas. Quando as artérias se estreitam, o fluxo de sangue para as extremidades eles reduz. É como tentar regar um jardim com uma mangueira dobrada. O seu corpo, então, ele começa a mostrar uma tríade de sinais visuais muito claros. O primeiro, como dissemos, é a perda de pelos.
Ou seja, os folículos capilares, eles são famintos por nutrientes e oxigênio. Sem um bom fluxo sanguíneo, eles simplesmente desligam para fazer o quê? Economizar energia. Suas pernas, que antes eram peludas, cabeludas, podem ficar lisas e sem pelo, especialmente na região da canela. E um detalhe, né? Sem motivo aparente. A pele da canela, ela pode ficar mais esticada, mais reluzente, quase como se tivesse passado cera ali. E às vezes com uma cor mais arroxada e avermelhada quando você fica de pé. Isso é a falta de nutrientes afetando a qualidade e a estrutura da pele, tornando fina como papel. E o terceiro que poucos associam são as unhas dos pés. Olha isso. Elas crescem muito mais devagar e se tornam aquelas unhas grossas, opacas e quebradiças. É o mesmo princípio. Se não chega material de construção de qualidade pela corrente sanguínea, a obra não fica boa. Se você notar essa tríade, menos pelo, pele estranha, unhas fracas, entenda que isso não é um problema estético. Agora preste atenção. Só essa primeira dica já te surpreendeu. Imagine o que vem pela frente. Então, para garantir que você não perca, faça favor a si mesmo e a quem você ama. Aperta aqui ó, o botão de like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas dicas de saúde. E ó, ativa o sininho. E o mais importante, compartilha esse conhecimento. Seja uma pessoa da sua família ou do grupo de amigos. Gente, informação salva a vida. E aproveita e me diz aqui nos comentários qual desses sintomas que lhe parece familiar. E também de qual lugar do Brasil e do mundo você é. Agora vamos ao sinal número 2. Dor na batata da perna que vai e vem. Gente, o nome disso é claudicação intermitente. A descrição é a seguinte, ó. É um padrão clássico. Você caminha uma certa distância, a dor da panturrilha surge. Queima, aperta. Você é forçado a parar. Você para, descansa um pouco, 1, 2 minutos e a dor some. Aí você volta a andar e o ciclo recomeça. Tua dor infernal. E aí o ciclo recomeça. Isso é um sinal, sabe o quê? Que o músculo da panturrilha está gritando por oxigênio. Durante a caminhada, a demanda de oxigênio e energia aumenta drasticamente, mas a artéria estreitada não consegue entregar o combustível necessário. E por que na panturrilha, doutor? Porque é um dos músculos que mais trabalha na caminhada. E, óbvio, está geograficamente longe do coração, sendo uma das primeiras áreas a sofrer com falta de irrigação. Se você sente isso, não ignore como uma dor muscular. Existe um exame simples, rápido e indolor que o seu médico pode fazer chamado índice tornozelo-braquial. Como que é feito isso? Você mede a pressão arterial do seu tornozelo e compara com a pressão do braço. Se a pressão do tornozelo for muito mais baixa, é uma prova matemática que existe um bloqueio significativo da artéria da perna. Então, peça para o seu médico fazer esse teste ou fazer um Doppler arterial, um ultrassom da perna. Ou você pode fazer também esse exame, que é o índice tornozelo-braquial em casa, tendo um aparelho automático em casa. Sinal número 3, inchaço e dor em uma só perna. Gente, esse é um sinal clássico de uma trombose. Uma trombose venosa, que nós chamamos de TVP. A palavra aqui é assimetria, tá bom? Ou seja, um lado inchado, outro lado não. Uma perna de repente fica inchada, quente, avermelhada, dolorida ao toque, ou seja, quando você coloca a mão, enquanto a outra está perfeitamente normal. É um contraste gigante e é crucial conhecer os gatilhos que são a tempestade perfeita para a formação de coágulos. Quais são esses gatilhos? Presta atenção, ó. Imobilidade prolongada. Pois se você fez uma viagem de avião, de ônibus, que ficou longas horas sentada,
e não usou uma meia, não usou nenhum tipo de anticoagulante, ou você ficou acamado após uma cirurgia, ou por causa de uma doença. Ou seja, nesses casos, o sangue ele fica parado e coagula. Pessoas também que usam alguns tipos de hormônios, pílulas anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, pode aumentar o risco de trombose em alguns casos, tá bom? E outro detalhe, gente, cigarro. Cigarro piora muito, aumenta muito o risco de trombose. Terceiro, varizes. Olha, isso é importante, sabe por quê? Aquelas varizes grossas, tortuosas, não são só um problema estético. São áreas onde o seu sangue circula mais devagar, aumentando o risco de quê? De um trombo. Ou seja, o grande perigo da TVP não é a dor na perna, é o risco daqueles coágulos se soltarem e, pulmão, causando o que nós chamamos de embolia pulmonar, que é muitas vezes súbita e fatal. Se você ou alguém que você conhece tiver esses sinais e esses sintomas, isso é uma emergência. Vai para o pronto-socorro agora, imediatamente. Agora, sinal número 4, desconforto no peito. Gente, nós chamamos de angina e os seus imitadores. A angina clássica é aquela dor no peito que surge com esforço. Você vai subir uma ladeira ou carregar um peso, você sente dor. E essa dor, ela alivia quando você para, quando você está de repouso. Ou seja, é o músculo do seu coração, o órgão mais importante, dizendo: estou trabalhando demais com pouco oxigênio. Agora atenção, principalmente para as mulheres. Essa talvez seja uma das informações mais importantes desse vídeo. Por décadas, a medicina estudou o infarto do corpo masculino. Mas em mulheres, o infarto, a angina, muitas vezes não se apresentam com essa dor clássica no peito. O corpo feminino ele dá sinais mais sutis, que são perigosamente confundidos com ansiedade, com estresse, com problemas gástricos. Os sinais de alerta em mulheres incluem, sabe o que? Fadiga súbita esmagadora, falta de ar com atividades que antes eram fáceis, como arrumar a cama, varrer a casa, dor em outros lugares, tipo uma dor incômoda, dor nas costas, entre as escápulas, uma dor que parece de dente, por exemplo, na mandíbula, uma queimação na boca do estômago que se acha que é gastrite, náusea, tontura, suor frio inexplicável. Mulheres, por favor, ouçam os seus corpos e confiem na intuição, na sua intuição feminina. Se sentirem uma combinação desses sintomas atípicos, especialmente se piora o esforço, não deixa ninguém descartar isso como apenas um estresse, uma ansiedade. Pode ser o seu coração pedindo ajuda. Sinal número 5. Problemas de memória. Névoa mental. Seu cérebro é uma usina de energia. Ele consome 20% de todo o oxigênio que você respira. Quando as artérias que a alimentam, como por exemplo as carótidas do pescoço, começam a entupir, o fornecimento de energia para essa usina cai. Isso não causa só esquecimento simples, que pode levar ao que chamamos de comprometimento cognitivo vascular, uma demência vascular. A pessoa ela fica mais lenta para processar informações, tem dificuldade em tomar decisões que antes eram simples, podem ter mudanças de humor ou se tornar mais apática. Muitas famílias, até médicos, pensam imediatamente: é Alzheimer. Mas enquanto o Alzheimer é uma doença da fiação do cérebro, o comprometimento vascular é o problema do encanamento. A diferença crucial: o problema é vascular, é tratável e é mais importante. Sabe por quê? Porque ele é prevenível. A saúde do seu cérebro é um reflexo direto da saúde das suas artérias. O que faz bem para o seu coração faz bem para o seu cérebro e vice-versa. E agora vamos para o sinal número 6. Esses sinais são aqueles que os homens não gostam, mas que precisa
ser dito para salvar vidas. O primeiro alarme que toca para o homem, um sinal de alerta precoce, mas muito poderoso. Sabe o que é? A disfunção erétil. Uma reação a um evento puramente vascular. Sabe por quê? Depende de fluxo sanguíneo intenso, rápido. E acontece que as artérias do pênis, elas são muito pequeninhas, muito mais finas que as do coração ou as do cérebro. Então, por uma questão física, elas entopem primeiro. Então, a disfunção erétil, especialmente quando surge gradualmente, não é um problema de masculinidade, de virilidade ou de psicologia. É um problema de encanamento. E o seu corpo está lhe dando um aviso, e às vezes de 3 a 5 anos antes de um infarto, antes de um AVC. Se você ou o seu parceiro está passando por isso, a conversa mais importante não é com o urologista, é com o cardiologista. É uma janela de oportunidade para agir que não pode ser desperdiçada. Não é luxo, é manutenção da saúde do coração. É claro, um dos pilares inegociáveis, os quais não há discussão, é parar de fumar, é controlar o peso. Agora que você conhece os sinais, o próximo passo é saber o que fazer se o pior acontecer. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções. Não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo.